Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e a todos aí que estão se preparando para o Enem, para um concurso, para um vestibular. Eu sou o professor Carlos Queiroz, eu sou do Matemática Mil em Problemas e nessa videoaula nós vamos discutir fração. O que é? Vamos lá? Lembrando aí que na próxima videoaula, que já está lá disponível, nós vamos conversar para vocês como ler frações. Peço sempre a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Para iniciar aqui a nossa discussão sobre frações o que é, eu coloco a vocês a seguinte pergunta. Qual a quantidade de pizza ou pizzas representada ou representadas em cada quadro? Vamos observar? Então aqui, ó, no quadro verde, uma pizza, no quadro em azul, 2 pizzas e no quadro em amarelo, 3 pizzas. Essas quantidades, uma pizza, 2 pizzas e 3 pizzas, elas podem ser representadas ou escritas por meio de números inteiros, porque 1, 2 e 3 representam quantidades inteiras. Vamos ver mais um exemplo? Mais um exemplo aqui para nós analisarmos. A pergunta é a seguinte: qual o número de carros do estacionamento? Nós temos uma figura aí representando um estacionamento e figuras de carro. Quantos carros nós temos aí? 11 carros. Então essa quantidade também pode ser representada por meio de um número inteiro 11. Ok? Mais uma pergunta aí para nós analisarmos. Vamos ver? Qual o número de pessoas no supermercado? Então, nessa figura, nós temos quantas pessoas aí representadas? 3, 5, 8. Então, essa quantidade 8 pode ser escrita por meio de um número inteiro 8, porque 8 é uma quantidade inteira. Vimos nas situações anteriores 3 exemplos em que as quantidades podem ser expressas por meio de números inteiros, mas essa não é a regra geral. Para isso, eu lanço a seguinte pergunta. Como se representa matematicamente a menor porção, parte ou fração da pizza? Então aqui nós temos representada uma pizza dividida em 8 partes. Vamos admitir que ela tenha sido dividida em 8 partes iguais. Em 8 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como é que a gente pode escrever ou representar matematicamente a menor parte, a menor porção ou fração da pizza? Para isso a gente adota o seguinte critério. Primeiro, nós desenhamos uma linha horizontal. Acima dessa linha horizontal, nós vamos escrever as partes, ou a parte nesse caso, porque é apenas uma, parte ou fração da pizza representada em amarelo. Quantas partes da pizza está representada em amarelo? Apenas uma. Então, uma parte. E abaixo desse traço horizontal, dessa linha horizontal, total de partes da pizza. Nesse exemplo aqui, total de partes da pizza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Numericamente, 1 sobre 8. Mais um exemplo. E agora, como é que nós podemos representar matematicamente as partes destacadas em amarelo? Vamos usar o mesmo critério que nós usamos no exemplo anterior. Lembram? Primeiro, a linha horizontal. Acima da linha horizontal, partes ou frações da pizza representada em amarelo. Quantas partes? 1, 2, 3. Então, 3 partes. Abaixo da linha horizontal, total de partes da pizza. Quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Numericamente, 3, 8 partes, 8. 3 sobre 8. Ok? Quando nós tivermos, então, uma quantidade não inteira, nós podemos representar matematicamente por meio de uma fração. E cada um desses elementos da fração recebe um nome especial. A linha horizontal é chamado traço de fração.
O número que fica acima do traço de fração é chamado de numerador. E o número que fica abaixo do traço de fração é chamado de denominador. Então, lembrando, nós temos aqui 3 elementos nessa representação que nós chamamos de fração. Quais? O traço de fração, o denominador e o numerador. Vimos que é sempre possível representar uma quantidade não inteira por meio de uma fração, 1 sobre 8. Mas a leitura correta dessa fração aqui nesse exemplo específico não é 1 sobre 8, é 1/8. Lembrando que a nossa próxima videoaula nós faremos uma discussão específica sobre leitura de fração. Videoaula essa que está lá já disponível para vocês. Podemos conceituar a fração como sendo: fração é a representação matemática das partes, porções, pedaços ou fragmentos de uma determinada quantidade que foi dividida em partes iguais. Então, para nós representarmos uma quantidade não inteira sob forma de fração, tem que ser satisfeita essa condição, que a quantidade inicial tenha sido dividida em partes iguais. Deixo aqui para vocês a relação de videoaulas sobre esse tema importante, fração, videoaulas, essas que já estão lá disponíveis no nosso canal Matemática 1001 Problemas. Agradeço muito aí a participação de vocês, então deixo o meu muito obrigado. Matemática 1001 Problemas agradece e peço sempre aí a colaboração de vocês para que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e comentem o nosso conteúdo. Continue estudando e até a próxima!